O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, fez uma live para comentar seu indiciamento pelo senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O empresário disse: "Nós precisamos falar de CPI, senão a velha imprensa vai vender o que eles querem." O empresário disse: "Estou agradecido e honrado por ter participado da CPI. Tive a oportunidade de explicar aos brasileiros o que eu e a Havan fizemos durante a pandemia. Sobre o relatório mencionar meu nome, não esperava nada diferente, pois trata-se de uma comissão política amparada em narrativas e não em fatos. Tenho certeza que a verdade irá prevalecer. Quem não deve, não teme. Assista a live e descubra tudo o que precisa saber sobre o relatório." Na live, Luciano Hang questiona o relatório produzido por Renan Calheiros, lembrando que o senador é alvo de muitas ações e investigações no Supremo Tribunal Federal, que não avançam com a mesma celeridade que ações contra bolsonaristas. Com um nariz de palhaço, Hang disse: 6 meses. Quanto dinheiro custou? E qual resultado isso trouxe para a nossa população? O empresário acrescentou: 6 meses sem ir atrás de governadores, prefeitos do Consórcio Nordeste, do dinheiro desaparecido, dos respiradores que não chegaram. O empresário disse que, ao invés de investigar a corrupção, o comando da CPI preferiu ir atrás de cidadãos para amedrontá-los. O empresário Luciano Hang tornou-se alvo de perseguição política, especialmente a partir de uma matéria da jornalista Patrícia Campos Melo, publicada na Folha de São Paulo, poucos dias antes do segundo turno das eleições. No artigo, a jornalista acusava o empresário de financiar supostos disparos de WhatsApp em contratos milionários. Ao ser instada a apresentar alguma evidência de sua acusação, a jornalista apresentou uma proposta que tinha sido apresentada ao candidato Geraldo Alckmin e nenhum elemento que relacionasse o caso a Hang. Mesmo assim, o empresário e a chapa do presidente Bolsonaro foram investigados e acusados continuamente com base na matéria. O empresário processou a jornalista e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que não havia qualquer elemento que embasasse as acusações. A jornalista e o jornal foram condenados a indenizar o empresário, pois o juiz entendeu que não houve o menor cuidado na apuração dos fatos. Recentemente, também o vice-procurador-geral eleitoral se manifestou em ações em análise no Tribunal Superior Eleitoral, todas baseadas nas matérias da jornalista, e afirmou que, após toda a análise dos fatos realizada pelo tribunal, mesmo juntando dados emprestados de inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo, não há indícios das acusações da jornalista. O caso irá a julgamento no TSE na próxima semana. A Constituição brasileira, em seu primeiro artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas no qual o empresário Hang foi incluído, esses fundamentos parecem ser relativizados. O empresário foi investigado em um dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, tendo tido seus sigilos quebrados e até mesmo sofrido busca e apreensão, com base unicamente em uma reportagem que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência e sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, recentemente o corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa, com apoio e elogios do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Veja trechos da live do empresário Luciano Hang. Capricho mesmo, porque esse relatório já estava pronto muito antes. O relatório está pronto, eles já sabiam quem iriam convidar e o que iam imputar para eles. Por isso era sim ou não, sim ou não, sim ou não, né? Porque você não tem tempo para responder e eles vão lá e colocam para você todos aqueles crimes que ele acha que você cometeu. Em qualquer lugar do mundo você é inocente até que prove o contrário. Aqui no Brasil você é culpado até que prove a sua inocência. Vamos lá? O senhor está perguntando também por que somente apoiadores do Bolsonaro que foram chamados. Isso é uma vergonha, né? É uma CPI que tem um lado, é uma CPI, Comissão Parlamentar da Inquisição, feita pela oposição para maltratar quem apoia o Brasil. Então é lamentável, trouxeram alguns para levantar a bola, para chutar para cima, amigo deles, e quem era do lado do país era para amedrontar, para acabar com a reputação, para destruir a imagem, ajudado pela extrema imprensa. A imprensa brasileira, pessoal, é uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. Vamos lá, não existe crime de opinião no Brasil, né? Não existe. Eu gosto muito de mostrar a minha folhinha, né? Tá mostrando toda a folhinha aqui certinha, né? Nem as folhinhas me deixaram mostrar. Eu tinha tanta folhinha para mostrar, né? Mas quando comecei a mostrar a primeira folhinha, arrancar as minhas folhinhas, aí eu consegui mostrar alguma coisa, né? Liberdade de expressão, nós vivemos num país democrático, né? Não existe crime de opinião, né? E estou do lado da verdade. Gosto muito dessas folhinhas para que as pessoas fiquem na cabeça com a realidade. Fala, Ana. O Rafael... Oi, pessoal, vamos falar sobre CPI. Olha só, criptomoeda e Bitcoin é o retrato dessa CPI. Olha só, graças a Deus que está acabando essa novela. Nem falo novela brasileira, novela mexicana, aquela que vai e não acaba. Uma vergonha. Vamos falar um pouco sobre hoje a leitura do relatório final da CPI, né? Eu estive lá e vamos começar alguma coisa. Estou vestidinho aqui de palhaço, mas na realidade eu vi essa semana um palhaço reclamando que não pode comparar a CPI à vida de quem ganha a vida decentemente, trabalhando, sendo um bom artista. Aliás, eles até reclamaram que também não pode comparar a CPI da Inquisição, Comissão Parlamentar de Inquisição, com o circo, né? Porque lá no circo, nessa pandemia toda, eles têm que trabalhar, têm que lutar pela vida, né? Coisa que nós não vimos nesta CPI. 6 meses. Quanto dinheiro custou, né? E qual o resultado que trouxe isso para nossa população? Como é que tá aí? Muita gente aí chegando? Mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil, vamos chegando aí, pessoal. Nós precisamos falar de CPI, senão a velha imprensa vai vender o que eles querem, né? Na realidade, essa CPI, esse circo foi montado como plataforma política das pessoas que estão lá, escolheram a dedo lá o presidente, o relator, que todo mundo conhece, e eu vou comentar aqui sobre eles, né? Imagina Renan Calheiros ali de relator. Fala lá, Ana. Ô, Luciano, aqui no Twitter o pessoal falando muito da CPI do circo, acabou essa palhaçada. Graças a Deus que acabou essa palhaçada. De novo, não quero falar mal do circo e nem dos palhaços, mas ela foi apelidada assim porque na realidade foi um espetáculo montado com picadeira e tudo, e eles lá sambando
né? Em cima dos mortos, em cima da minha mãe, em cima de você, brasileiro, que paga todos os meses, tem que arranjar emprego, pagar impostos, para pagar um pessoal que ficou 6 meses sem ir atrás do governador, do prefeito, do consórcio Nordeste, do dinheiro desaparecido, né? Dos respiradores que não chegaram. Isso não foi ver nada. Foram arranjar pessoas que apoiam a saúde, apoiam a economia, são contra o lockdown, e para o quê? Para afrontar, né? Para tentar intimidar, amedrontar, colocar a população sobre medo. E vamos falar isso aí? Mais pessoas chegando aí? Mais de 6.300 Mais de 6. Vamos levantar, pessoal. Vamos lá. Afinal de contas, hoje o Renan Calheiros está fazendo o relatório que devia estar pronto há alguns meses atrás. Já sabiam quem iam chamar, quem iam fazer de palhaço lá, né? Porque não deixavam falar, falavam o que queriam, a CPI da narrativa, para fazer esse relatório de hoje, que é uma vergonha, e a população sabe quem está certo e quem está errado. Vamos lá, não, essas duas palavras, né, são novas no dicionário mundial, são novas, de novo aqui, né, são, olha aqui, ó, criptomoeda e Bitcoin, retrato do relatório da CPI. Como o Renan não conhece o que é as duas moedas, né? Ele também, o que ele escreveu é a cara da CPI, uma vergonha. Aliás, essas duas palavras viraram um meme nacional, não é isso? Olha só, vamos lá, estou me sentindo um palhaço. De novo, né? Palhaçada é o que fizeram lá. Fala, Ana. Aqui, aproveitando o comentário do seu Antônio Fabri. Essa CPI, nós estamos nos sentindo palhaços, porque é uma verdadeira comédia muito cara e paga com o nosso dinheiro. Olha, montaram um circo, mas com péssimos atores, péssimos palhaços. Né? Pelo menos podia nos divertir um pouco. Aliás, nos divertiram, né? Quando eu fui pra lá. Vamos lá. Palhaçada. Estou sendo indiciado por alguém que acumulou mais de 25 processos no STF. Quero, aqui ó, é um poste mijando no cachorro, é um poste, é o bandido querendo indiciar o delegado, é uma vergonha, pessoal. Olha só, segundo a Gazeta do Povo, agora recente, né? Segundo a Gazeta do Povo de Curitiba, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, está nos holofotes do Noticiário Nacional após acumular mais de 25 processos no Supremo Tribunal Federal em sua carreira política marcada por altos e baixos. E aí, o que fala a Gazeta do Povo não é uma CPI política, foi Ministério Público, Receita Federal, APF, todo esse pessoal que indiciou está lá. Passaram nesses anos dele, 42 anos de vida pública, 25 processos. É esse que está sentado na cadeira de relator, querendo indiciar a maioria médicos, pessoas do bem, que tentaram melhorar a saúde do brasileiro, tentaram arranjar emprego para os brasileiros, defender a saúde, a vida e a economia. São essas pessoas que hoje fazem parte desse relatório do Renan Calheiros, né? Um homem já processado 25 vezes. É uma vergonha, pessoal. Fala, Ana. Luciano Sebastião falou uma coisa que a CPI teve aspectos positivos, como mostrar o baixíssimo nível dos nossos congressos e a grandeza do Luciano Hang. Olha, quero falar com você, tá? Quero agradecer ao Renan Calheiros. Renan Calheiros, muito obrigado pelo convite para eu ter ido na CPI. Muito obrigado. Consegui mostrar a nossa empresa, consegui mostrar o nosso comercial. Pena que eles cortaram o comercial da van. O comercial da van
ia mostrar uma empresa brasileira com 22 mil colaboradores, que veste o verde e amarelo, trabalha pelo Brasil, uma empresa que dá certo devido à equipe que tem e todo dia se acorda para fazer o seu melhor. Me cortaram a propaganda, mas eu quero agradecer ao Renan Calheiros, né? E a Comissão Parlamentar de Inquisição, por ter me convidado para a CPI, onde eu tive lá por mais de 7 horas, e agora também tenho que agradecer ao Renan Calheiros por me colocar no relatório final como indiciado, porque você já imaginou eu chegar numa roda de amigos, e dizer, olha, eu fui indiciado pelo Renan Calheiros, olha que nível que eu tô, olha, Renan Calheiros, aquele senador que já teve, que acumulou mais de 25 processos no STF, me indiciou, me convidou para estar na CPI, onde eu consegui cada pergunta eu respondi mostrando a realidade e mostrando também a incapacidade dos nossos senadores que lá estavam sentados com narrativas e não com provas. Fala, Ana. O Luciano perguntava até da tua roupa, né? Olha, imagina, né, pessoal? Falando por que eu estava de verde e amarelo, né? De verde e amarelo, né? O que eu vestia 5 anos atrás? Olha, ele vestia xadrez, ele vestia outras cores. Todas as perguntas que eles fizeram, quando me deixavam falar, muitas vezes eu fazia assim com o dedo, porque eles cortavam o meu microfone, falta de educação, fizeram isso com todos os depoentes que eram do lado do governo, do lado do povo. Quando eles traziam um amiguinho deles ou uma amiguinha deles, podia falar à vontade, era piada, era brincadeira, mas quando eles traziam alguém do outro lado, era pau neles, né? Mas eu consegui mostrar para a população brasileira as verdades, e eu tenho certeza que ajudei a abrir a cabeça de todos os brasileiros do que é narrativas e do que é realidade, né? Do que é fatos, do que é mentira e do que é a verdade. E vamos ver aqui para frente, né? Seria estranho se eu não mencionasse o meu nome, claro, né? Por mais que eu tenha provado com provas a verdade, eles iriam colocar o meu nome nesse relatório que está saindo hoje. Vamos lá, é uma das maiores honrarias da minha vida. Obrigado, Renan Calheiros, obrigado pelo convite para estar na CPI e obrigado por mencionar o meu nome, né, como possível indiciado, já que a CPI coloca no relatório, agora vai para a PGR, Procuradoria-Geral da República, e aí, né, as pessoas vão ver lá, os procuradores, se há ou não há verdade em tudo aquilo que foi feito. Eu sempre falo que a verdade está do nosso lado, e se não foi feito, não existe provas. Então, muito obrigado por botar o meu nome lá. Eu posso colocar no meu currículo, já fui indiciado pelo Renan Calheiros. Olha só, fui indiciado, fui convidado pelo Renan Calheiros, aquele que todo mundo conhece, inclusive mais pessoas, né, daquela CPI, né, que tem uma ficha corrida muito grande, o povo conhece e sabe o porquê que foi feito essa CPI. Não foi feito para ajudar a população brasileira, foi feita para prejudicar as pessoas que querem ajudar o nosso país. Fala, Ana. O seu Walter Rezende aqui no Twitter disse que definiu bem a CPI, é um palanque político dos desesperados. É palanque dos políticos desesperados. Eles querem se aparecer para as próximas eleições do ano que vem. Ano que vem tem eleições para senador, para governador, para presidente. Então queriam um palanque político. Só que o tiro saiu pela culatra. Atiraram nos 2 pés.
A população brasileira não via a hora dessa CPI acabar, não via a hora de o Brasil voltar a discutir ideias para melhorar a economia, para andar para frente. Lamentavelmente, as pessoas que estão me vendo aqui, a grande imprensa ficou do lado errado. Ela quer o caos, ela quer destruir o país, ela quer ver a economia parada, ela quer ver a população se rebelar e conseguir fazer com que o nosso país continue a provocar cada vez mais desemprego. É isso que a CPI se propôs a fazer. Vamos lá? Me chamaram com as seguintes acusações: integrar gabinete paralelo, nem sei o que é, financiar fake news, negacionismo e lobby da vacina. Isso para aquilo que me chamaram. As perguntas, você que viu a CPI, não era nada sobre isso, né? Era outras coisas. Queriam derrubar a minha reputação. Vamos lá. Não existem provas do que não foi feito. Se eu não fiz, não existem provas, né? E eu fiz questão de ir lá dizer: estou com todo o tempo do mundo, faço as perguntas, mas me deem a liberdade de, com o tempo, poder responder a todas. Não é sim ou não? Onde já se viu, né? Sim ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto: será que lá quando o Renan Calheiros foi diante do juiz, diante do promotor, do procurador, para responder 25 processos, ele só disse sim ou não? Sim ou não? Quanto tempo o senhor Renan Calheiros ficou na frente do juiz ou do promotor respondendo muito bem respondido, né, as perguntas que fizeram para ele? E olha que tem crime. Olha a reportagem lá da Gazeta do Povo. Vamos lá. O que está no relatório da CPI? Olha o crime que eles estão me imputando. Crime que estão me imputando. Luciano Hang, empresário, esse é meu problema. O empresário bolsonarista, esse é meu problema, tá? É um dos principais personagens. Agora estão dizendo que eu disseminei fake news, tá? Também é investigado pelo financiamento de sites e pelo impulsionamento de notícias falsas utilizando robôs. Vou mostrar em primeira mão para vocês os robôs que eles alegam que eu tenho para impulsionar, né, o WhatsApp, impulsionar as redes sociais. Tá aqui os robôs. Olha só, os robôs estão aqui. Olha os robôs. E quem quiser comprar robôs, venha pra van. Tá cheio de robôs. Inclusive, né, os mesmos robôs. Eu vou tirar os nariz de palhaço aqui, né? Vou tirar aqui. Vou botar aqui no meu robozinho, né? Os mesmos robôs que eles estão alegando que eu usei para disseminar notícias falsas da pandemia são os mesmos que a Folha de São Paulo, em 2018, diz que eu usei para impulsionar o WhatsApp. Já fazem quase 4 anos e até hoje não trouxeram ainda as provas. Também não existe, né? Não existe prova do que a gente não fez. Então, é os mesmos robôs lá de 2018 e continuam os mesmos robôs, as mesmas fake news, as mesmas mentiras, falando várias vezes para você. E a imprensa, a extrema imprensa, não estou falando a imprensa do interior do país, a imprensa que fala a verdade, estou falando a meia dúzia de grande imprensa que tem interesses, que patrocinam esse tipo de gente, né, que ficam disseminando fake news, mentiras. Graças a Deus que nós temos hoje as redes sociais. Fala, Ana. Luciano, primeiro então eles acusavam de financiar fake news, agora é de disseminar? É, claro, antes, todas aquelas outros delitos aí, inclusive que eu teria adulterado, né, o atestado de óbito da minha mãe. Chegaram ao cúmulo disso. Aliás, alguns dos senadores falaram que eu era um filho maldoso, não foi isso? Né? Um péssimo filho que não procurou um bom hospital, que não procurou dar um bom atendimento para minha mãe, né? É esse tipo de gente que está fazendo o relatório. Então antes dizia que eu
financiava fake news. Como não acharam nada, agora eu dissemino. Nada mais é do que eu pego uma notícia, né, e acho interessante e coloco na minha rede social. E você pode escolher do certo e errado baseado na sua consciência. Não existe alguém da verdade absoluta. Nós não é como eu vi uma empresária agora recentemente dizer: se a notícia não saiu na grande imprensa é fake news. Pode alguém dizer uma besteira dessa? Ou seja, só é verdade aquilo que sai na extrema imprensa? Não, hoje a verdade está com você, a verdade está com o cidadão, a verdade está com a maioria que tem as redes sociais para descobrir o que é falso do que é verdadeiro. Vamos lá? Então aqui, por capricho, agora querem me incriminar. Luciano Hang, empresário suspeito de disseminar agora fake news, artigo 286, incitação ao crime do Código Penal. É, como eu sempre falo, né? Ser incriminado pelo Renan Calheiros é um elogio. Tá lá convidado para aquela CPI. Me senti em casa. Eu estava lá naquele Senado, batia aqui, fazia assim, né? Calma, senador, calma, né? Tenho todo o tempo do mundo, com serenidade, com a verdade, né? Respeitando os senadores, respeitando principalmente você. A gente foi destruindo todas as narrativas, mas eles no final estão me incriminando, Renan Calheiros e a turma do G7, aquela turma que se formou, né, para tentar amedrontar, acabar com a reputação de médicos, de pessoas que trabalharam. Pode ficar certo, naquela turma lá dos 69, 70 pessoas, sabe, a grande maioria são pessoas que trabalharam arduamente em favor da vida e dos brasileiros. Se tiver alguém errado, que seja punido, mas que não coloque todo mundo na mesma caixa de que eles são. Vamos lá. Luciano, o pessoal aqui falando que é por capricho mesmo, porque esse relatório já estava pronto muito antes. O relatório está pronto, eles já sabiam quem iriam convidar e o que iam imputar para eles. Por isso era sim ou não, né? Porque você não tem tempo para responder e eles vão lá e colocam para você todos aqueles crimes que ele acha que você cometeu. Em qualquer lugar do mundo você é inocente até que prove o contrário. Aqui no Brasil você é culpado até que prove a sua inocência. Vamos lá? O senhor está perguntando também por que somente apoiadores do Bolsonaro que foram chamados. Isso é uma vergonha, né? É uma CPI que tem um lado, é uma CPI, Comissão Parlamentar da Inquisição, feita pela oposição para maltratar quem apoia o Brasil. Então é lamentável, trouxeram alguns para levantar a bola, para chutar para cima, amigo deles, e quem era do lado do país era para amedrontar, para acabar com a reputação, para destruir a imagem, ajudado pela extrema imprensa. A imprensa brasileira, pessoal, é uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. Vamos lá, não existe crime de opinião no Brasil, né? Não existe. Eu gosto muito de mostrar a minha folhinha, né? Tá mostrando toda a folhinha aqui, certinha, né? Nem as folhinhas me deixaram mostrar. Eu tinha tanta folhinha para mostrar, né? Mas quando comecei a mostrar a primeira folhinha, arrancar as minhas folhinhas, aí eu consegui mostrar alguma coisa, né? Liberdade de expressão, nós vivemos num país democrático, né? Não existe crime de opinião, né? E estou do lado da verdade. Gosto muito dessas folhinhas para que as pessoas fiquem na cabeça com a realidade. Fala, Ana. O Rafael Schmidt fez um comentário bom aqui. Se chamassem apoiadores da esquerda, eles teriam que competir entre si para ver quem mentia mais. Olha, é verdade, né? Eu sempre falo como é difícil ser da esquerda, porque você tem que ficar mentindo o tempo todo. Ou você é um idiota e acredita no que leu no livro errado, ou você tem que ser mentiroso, né? E na realidade nós vivemos num país democrático onde cada um tem o direito
do pensamento e da liberdade de opinião, da liberdade de expressão. E cabe a você, que está no outro lado, distinguir a pessoa e a verdade. Você olha quem está do lado de cá, né, lá naquela CPI, e olha quem sentou no banco do réu, né? Médicos, doutores, infectologistas, pessoas que tentaram fazer o impossível para reduzir o impacto dessa pandemia. Esses eram executados na Inquisição, executados, pá, né? Os outros batiam palma. E aí você vê quem está desse lado e quem está desse lado, e você escolhe o seu lado, pensando bem, sempre em você, na sua família e nas próximas gerações. É o que nós estamos defendendo, é o país daqui para frente. Vamos lá? 2 pesos, 2 medidas, né? Compartilhar áudio de depoimento de Alexandre. Discurso, pessoal, só discurso, só política, só política. Essa CPI é política, pessoal, é política. Coloque o negócio na cabeça de vocês. Eles não querem ajudar ninguém, eles não querem ajudar os brasileiros, eles não querem saber de salvar vidas, eles não querem saber do seu emprego, eles querem é o poder pelo poder, e para isso fazem qualquer coisa, até falar da mãe dos outros eles fazem, até falar da mãe dos outros. Vamos lá? Afinal, quem faz fake news? Saiu agora, esse mês passado, né, que eu tinha ajudado o Alan dos Santos, que é um blogueiro que apoia o governo Bolsonaro, né? Então eles pegaram notícias no WhatsApp, né, através de busca e apreensão, e um outro falando sobre a minha pessoa. O próprio Alan dos Santos diz o seguinte: se encontrarem 1 centavo do rangue em qualquer das minhas contas, eu visto a camisa do Lula. E eu falei o seguinte: se a Globo, que soltou isso no Jornal Nacional num sábado, se verificarem a realidade do que falaram, eu volto a colocar a propaganda no Jornal Nacional. Enquanto isso, não tem Jornal Nacional e o Alan dos Santos não vai colocar a camisa do Lula, porque não existe prova do que não foi feito. Aliás, eu mostrei na CPI que lá o Cajuru, há 2 anos atrás, me pede um patrocínio, fala mal de mim para todo mundo, porque eu não dei o patrocínio para ele. Se eu tivesse dado o patrocínio para ele, falava mal, não falava mais de mal de mim, falava bem de mim, Luciano é um cara bom e tal, mas não ganhou patrocínio, fala mal de mim, quer dizer, isso é uma vergonha, e é amigo do pessoal que está lá. Fala, Ana. Ô, Luciano, a Globo às vezes até parece, o Luciano tá falando aqui, um charateu, que a Globo parece que faz parte da presidência da CPI da pandemia. Olha, eles vão deixar se retratar. Veja bem, né? Vocês estão vendo que o relatório da CPI foi vazado 1 semana antes. Isto é crime, me falaram que é crime, né? Eles teriam que ler o relatório hoje e passado para a imprensa. Já soltaram 1 semana antes, para quê? Para vender notícia, para ficar 1 semana martelando na cabeça de você tudo aquilo que não é verdade. E a grande imprensa fica muito feliz porque aumenta aí a audiência, né? E fica pressionando a sociedade, né? Pegando as pessoas que estão do lado do povo, que estão a favor do nosso crescimento, de baixar a pandemia, para tentar denegrir a nossa imagem. Falo para você, olhe hoje o que você lê, vê e escuta. Você está sendo levado para o caminho errado, Vamos lá? É a lei de abuso de autoridade, Luciano, vazar esse documento. É lei de abuso da autoridade vazar esse tipo de relatório. Aí eu pergunto, vão fazer alguma coisa? Serão incriminados? Serão processados? Né? Aí a justiça que vai dizer. Vamos lá? Uma CPI política, o que é? A Comissão Parlamentar de Inquisição. Essa aí, né? É uma CPI política baseada em narrativas, é uma história, né? A história é verdadeira, uma história, né? E não em fatos, e não na realidade. Vamos lá? Foram 6 meses, quanto custou do dinheiro do povo? Eu pergunto para você, quanto custou essa CPI para o povo brasileiro? Quanto custou lá
todos os dias discutindo o passado, olhando pelo retrovisor, não olhando para frente, sempre tentando olhar para trás para dirigir. Quanto custou isso para a sociedade? O fato de custo mesmo, de dinheiro, e quanto deixaram de fazer, de produzir, e o terror criado na sociedade. Quanto custou isso? Quanto custou? É isso que eu digo, falo, lamentavelmente, eu vi lá a qualidade dos nossos parlamentares, e eu me assusto. Um país que tem tudo para dar certo e dá errado. Eu vi o porquê que dá errado. Eu vi porquê que o Brasil não vai para frente. Eu vi que não tem condições. Quando as pessoas votam errado, eu falo sempre, quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Nós temos muitos políticos abacaxis. Cuidado que ano que vem tem eleições. E tu acha, Luciano, que mesmo com essa política desse jeito lá, o Brasil tem jeito? Olha, nós precisamos fazer muitas mudanças, mas as mudanças maiores têm que vir da população. A população tem que votar com qualidade. A política é a base de tudo e nós não vamos mudar a política sentado na cadeira da nossa casa, andando só no WhatsApp. Nós precisamos escolher ótimos políticos que pensam o país, não pensam no bolso deles, da empresa deles, da família deles, que pensa o macro, né? E o que eu vi lá são pessoas que estão lá há décadas e décadas e décadas, pensam no seu partido, nas próximas eleições e não nas próximas gerações. Se nós não mudarmos isso, estaremos fadados a viver num país miserável pelo resto das nossas dívidas. É muito triste, mas é a realidade que eu vi lá no Congresso. Vamos lá? Um vexame, rasgaram a Constituição para um palanque político. Uma vergonha, um vexame. Não podemos aceitar o errado como verdadeiro. Por isso, eu abro aqui sempre a live e falo a verdade com vocês, explicando de uma maneira muito simples o que acontece por detrás de determinadas notícias. Triste fim de uma CPI, dá para ver bem de longe, né? Triste fim de uma CPI que acaba com melancolia. Tenho certeza que o povo brasileiro, ao acabar essa CPI, vai se lembrar no ano que vem de cada um membro dessa CPI e o que fizer para destruir o nosso país, destruir a imagem do nosso país, para prejudicar pessoas que trabalharam pela saúde, pela população, pelo emprego, né? E aí você no ano que vem não vote mais nesse pessoal. É isso que eu peço para você. Então, essa CPI já começou mal com muitos das pessoas que fizeram parte dessa CPI, né? E durante esse tempo todo nós vimos a educação desse povo, o respeito desse povo. Quando não davam a oportunidade de outros falarem, falavam alto, né? Desrespeitavam os outros. Então, respeito, com serenidade, com tranquilidade, fazendo perguntas inteligentes, né? Chamando pessoas que pudessem explicar para a sociedade o que foi feito, de que forma que foi feito, o que funciona, o que não funciona, ir atrás de quem desviou o dinheiro através de hospitais de campanha, através de respiradores que não chegaram, através de subfaturamento, através de coisas erradas, de pessoas que pegaram dinheiro que era para gastar com a saúde e gastaram com outras coisas que não deveriam, pessoas que estão sendo processadas. Eu acho que praticamente quase todos os estados têm processos da Polícia Federal, e isso não apareceu um lá na CPI, mas quem ajudou lá estava sendo martirizado por aquela turma ali, daquele circo que se formou. Graças a Deus eu fui lá com muita tranquilidade, adorei ficar lá, até falei, posso ficar aqui até meia-noite, né? E por isso que eu agradeço aos senadores. Mais alguma coisa, Ana? E mostra a arrogância deles, né, em quererem ser chamados de Vossa Excelência. Vossa Excelência, você sabe com quem está falando? Eu sou senador da República, me respeite, né? Olha só,
que é um senador, um deputado, um presidente, um governador, um prefeito? É um ser humano como eu e como você. Quanto maior o cargo, maior o poder, maior a simplicidade, maior a generosidade, né? Mais simples, mais humilde tem que ser. Quando a pessoa fala, eu sou senador da República, sabe com quem você está falando? Mostra que o poder está na mão de pessoas erradas. De pessoas erradas. Você viu, né? Tem pessoas que se exaltaram, né? Quando foram confrontados de igual para igual. Olhe a capacidade das pessoas que estão fazendo política para a nossa vida. Olhe só. Então, é isso, né? Chama lá a criptomoeda de novo lá. Chama lá a criptomoeda, o Bitcoin, né? Bitcoin, onde é que tá a placa do Bitcoin, da criptomoeda? Pega aí pra mim. Essas novas frases, novas palavras passam a fazer parte do nosso dicionário e mostra a capacidade, né, das pessoas que estão sentadas lá. Não sabia nem o que estava falando e por isso que escreveu esse relatório dessa forma, né? Tenho certeza que o povo brasileiro saberá ver quem está certo e quem está errado. Fala, Ana. Vou dizer para você como é que age a cabeça de um esquerdista. Eles são que nem papagaios, né? Eles aprendem frases ou palavras e eles repetem, né, aquelas frases, aquelas palavras como se fossem palavras de ordem para botar na sua cabeça. Não vai ter golpe, golpe não, golpista, várias, né, várias, fascista, né, para botar na cabeça do povo, que tentar colar a pessoa aquela palavra. São pessoas, volto a falar, são papagaios que aprendem, não leem um bom livro, não têm argumentos e passam a colocar na cabeça dos outros essas palavras. Não cola, pessoal, não cola. Então, por último, quero dizer para vocês, usando as minhas folhinhas verdes, né? Não existe crime de opinião. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua e cada brasileiro tem o direito de ter o seu pensamento e a sua opinião, certo? E se for contra a sua integridade, você processa a pessoa, não é isso? E por último, essas duas palavras mostram uma análise, né, da pessoa que está escrevendo esse relatório, né? O relatório da CPI é a cara dessas duas palavras e do relatório. É isso? Mais alguma pergunta aí? É isso, Luciano. É isso? Muito obrigado. Espero que tenham esclarecido tudo que for possível. Do meu lado, contem sempre comigo. Estarei sempre do lado do Brasil, dos brasileiros, seguindo nessa mudança que nós precisamos ter no país. E nosso país não vai mudar se esse povo continuar lá em cima a vida toda. Já estão lá 30, 40, 50 anos, né? E o Brasil não vai mudar. Como falou a Ana, né? Você acha que o Brasil vai mudar? Vai mudar, desde que nós possamos mudar as pessoas e o pensamento de todos os brasileiros. Por isso, eu peço a sua colaboração. Estou do lado da verdade. Estou muito tranquilo, né, sobre o meu indiciamento por parte do senador Renan Calheiros, que já na vida pública teve 25 processos lá no STF. E o povo brasileiro vai saber